Chega, não dá mais. Eu tenho que me organizar. Oi, bem-vindo ao canal. Começando mais um vídeo falando sobre um assunto muito importante que eu acho que a gente precisa conversar, que é sobre as nossas metas, sobre procrastinação, pensando que nós já estamos hoje, 1º de outubro, estamos assim já na reta final de 2023 e tem muita coisa para fazer. Eu não sei vocês, né? Mas ultimamente eu tenho me sentido assim, nossa, e agora o que eu faço primeiro? E principalmente quando a gente começa num projeto novo, então se você for empreendedor ou esteja começando um projeto novo, seja de trabalho, seja de estudo, seja de outras coisas da vida que você queira fazer, né? Sei lá, uma alimentação melhor, enfim. E está com aquela sensação que tá tudo atropelado e meio que sem rumo, e aí vai causando cansaço, inclusive mental e emocional. Vem comigo porque eu vou começar neste mês de outubro um desafio de 30 dias, né, para organizar a vida e desafogar aquelas tarefas que a gente vem procrastinando, porque elas muitas das vezes são tarefas que são pontuais e que se a gente fizesse, as coisas iam fluir bem melhor. Eu gosto muito de desafio e eu lembro que no ano de 2020 eu fiz um desafio todos os meses. Porque o que eu penso? Geralmente eu gosto de ver as minhas metas no macro, então o que eu quero fazer durante aquele ano, e eu quebro elas no mês. E eu lembro que no ano 2020 foi o ano que eu mais consegui realizar as minhas metas, porque eu fui fazendo mensalmente. E aí eu tento fazer isso na medida do possível, só que nos últimos meses as coisas se embolaram um pouquinho, né? Então eu também tô trabalhando agora quando a gente é de forma autônoma e quando a gente é empreendedor e trabalhar autônomo, pra gente criar uma rotina de trabalho, isso é muito difícil, realmente requer muita disciplina, muita organização e que muitas das vezes a gente não tem ainda isso formulado, né? A gente não tem esse hábito de forma tão natural. Pelo menos não pra mim, isso requer realmente um esforço ali dia após dia. Então fazer um desafio, eu gosto porque isso pra mim me estimula. E aí o que eu pensei, né? Vou pegar 30 tarefas, as tarefas que são pontuais, porque eu falo no seguinte sentido. Às vezes você tem uma tarefa que ela é muito importante, mas ela não é uma prioridade naquele momento. Então você pode fazer em outros passos. Ela é importante, mas ela não tá fazendo com que sua vida trave. E já existem outras tarefas que elas são muito importantes e que são urgentes, porque elas estão travando todo um processo. Então, o que eu fiz? Selecionei 30 tarefas que estão, né, travando todo o meu processo para realmente parar de procrastinar e colocar a mão na massa para realizar durante esses 30 dias, porque eu sei que elas vão desafogar, não só em relação ao trabalho, às coisas da vida, mas também emocionalmente e também mentalmente. Porque não tem coisa pior do que a gente ficar com a nossa mente cheia de coisas. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer tal tarefa. E você vai se angustiando emocionalmente e cansando, inclusive, muito mais. E às vezes quando você pega para poder fazer aquela tarefa, você faz ela num tempo tão assim, você fica pensando de forma tão rápida às vezes, né? Por que eu fiz isso durante todo esse tempo? Então, por isso que a gente fala que é uma batalha contra a procrastinação. Recentemente, o que aconteceu comigo, por exemplo, eu fiquei procrastinando uma tarefa durante 2 meses, né? Sempre colocando o que era importante, ela era urgente, inclusive, eu precisava fazer. Falava, não tenho tempo, e ia passando um dia após o outro. E aí, quando de fato eu falei, não, agora eu vou fazer. E eu coloquei um tempo para poder fazer durante um período de 1 hora. E simplesmente resolveu. E durante 2 meses eu fiquei cansada emocionalmente, com aquela tarefa na minha cabeça, ali sempre colocando, né, na minha lista, e causando algo desnecessário que somente em 1 hora eu pude resolver. Então eu falei, quer saber? Vou fazer novamente um desafio, porque eu adoro desafios mesmo, né? Quem não viu aqui no canal, já tem um de metinhas de beleza, vai lá, que eu acho que são metas também, que eu acho que serve pra todo mundo, que pode ajudar de alguma forma, então por isso que eu quis colocar. Vou dar um exemplo aqui clássico aqui de algumas tarefas que eu linkei, porque tá tudo aqui na minha, né, na minha agendinha aqui, né, no meu bloco de anotações. E eu gosto de fazer, gente, no papel, porque depois eu vou lá e risco, dou aquele okzinho básico. Então, por exemplo, aqui no meu trabalho, né,
eu preciso organizar meu drive. Por quê? Eu trabalho muito com imagem, com vídeos, e ele tá cheio. E às vezes eu tô com muita pressa, e aí eu tô lá querendo subir um material que é urgente, que eu preciso, que eu tenho um prazo pra cumprir, e aí o meu Google Drive tá lotado, e aí eu preciso fazer uma organização, aí eu faço uma organização meia boca só pra suprir aquele momento, e acabo perdendo um tempo todo. Se eu tivesse separado um tempo pra organizar, isso já fluiria muito mais vezes, eu não teria estresse e resolveria. Então, esse é um exemplo. Por exemplo, eu tenho que fazer um exame de vista que realmente eu tô tendo alguns problemas e já tô com autorização, falta só realmente, literalmente, marcar e ir fazer. Então, é uma coisa que a gente vai adiando e é uma coisa que, pra mim, já tô sofrendo as consequências disso, né? Então, a gente também pensar em vários aspectos. Outro exemplo, um exemplo agora bem concreto também, né? Estou com vazamento na torneira, então eu preciso resolver esse vazamento porque a gente não pode desperdiçar água, tem a questão do dinheiro, e enfim, é uma coisa que às vezes se a gente separar um tempo, vai ser mais fácil de resolver. Então o que eu fiz? Linkei 30 tarefas e a ideia é a gente fazer uma tarefa por dia. Porque quando a gente faz uma tarefa por dia, não vai pesar tanto e as coisas vão fluir melhor. Mas tem um pulo do gato. A ideia é a gente pegar a tarefa que esteja mais em termos de prioridade. Aquela tarefa que realmente, se você for fazer, vai fluir melhor a vida, né? E sem contar que ela também vai tirar daquele seu peso na sua cabeça, na sua mente, né? Do seu emocional. Igual essa tarefa que eu contei pra vocês, 2 meses carregando ela e 1 hora eu já resolvi. Então, assim, pra mim foi um alívio ter resolvido. Então eu linkei aqui, né, algumas tarefas que realmente têm uma prioridade e vou começar por ela. Vou começar pela tarefa que geralmente são as mais difíceis pra gente fazer. Se não der pra gente fazer num dia só, porque às vezes também tem gente que não vai ter 30 tarefas que estão ali pendentes, né? Mas que talvez é uma tarefa maior, mas então dividi-las em partes, mas começar por elas, né? Porque eu sei que depois que a gente começa a fazer e começa a fazer a mais difícil geralmente, as outras coisas vão fluir de forma natural. Um ponto que eu tenho tentado refletir sobre isso é que, geralmente eu tenho ouvido e eu tenho refletido e trabalhado nesse sentido é que os sonhos, eles não acontecem de um dia pra noite. Então é todo um processo pra gente alcançar. Igual aqui esse canal, né? Eu tô com um canal ainda pequeno, ainda começando a fazer o movimento das coisas, mas ele tá acontecendo porque eu tô fazendo um dia após o outro, de pouquinho em pouquinho. Então não é assim, de uma hora pra outra que as coisas vão resolver. Então não vão ser apenas 30 dias que vão resolver toda a nossa vida. Mas esses 30 dias podem fazer com que as coisas fluam melhor, né, daqui pra frente. E é interessante a gente pensar nisso, porque tantas coisas a gente vê na natureza, por exemplo, que levam um certo tempo para realizar e na nossa vida a gente não se dá esse tempo. E também a gente tem uma ilusão que as coisas, assim, estalou o dedo e já tá tudo pronto. E não. Se eu quero daqui 1 ano fazer tal coisa, estar em tal lugar ou realizar tal sonho, eu tenho que começar aqui, hoje, não agora. Então, né, eu vou também outra metinha, outro desafio, né? Como se não bastasse os demais que eu já coloquei. Esse mês eu vou fazer neste canal aqui, outubro todo dia. Então, nós teremos vídeos todos os dias. Inclusive, este era uma das tarefas que eu tinha, que eu venho procrastinando há alguns meses. E, né, que eu espero conseguir no dia 31 de outubro, eu vou vir aqui pra contar pra vocês, fazer todo esse balanço, se eu conseguir realmente realizar esse desafio dos 30 dias, né? E também de ver se a gente conseguiu fazer o outubro todo dia. Torçam por mim e a gente vai dar conta. Uma outra coisa também importante que eu venho refletindo e também pra gente colocar esse nosso desafio em ação, é a gente não se comparar. Eu sei que isso é muito difícil, também acontece comigo, né? De muitas vezes ficar comparando a nossa jornada com os demais, mas é um trabalho que eu tenho feito também, buscado fazer isso principalmente comigo, né? Principalmente com esse trabalho das redes sociais, que a gente, querendo ou não, a gente acaba meio que comparando com outros trabalhos. Mas a gente reconhecer a nossa jornada e o principal, focar nas nossas tarefas. Porque se a gente foca no que a gente tem que fazer, aí as coisas também vão ficar bem mais fácil. Bom, então essas são o que eu queria dizer pra hoje, né? Contar pra vocês sobre esse desafio que eu estou fazendo pra esse mês de outubro. Convidar vocês a fazer junto comigo. Vocês também selecionarem a fazer a listinha de vocês, de tarefas que vocês tenham pra fazer e que estão realmente travando tanto as coisas de forma concreta e física, quanto também emocionalmente, né? E fazendo também esse desafio.
Tem um desafio que eu faço todos os anos, geralmente eu faço ele em dezembro, que é os 30 dias de organização da casa. E esse eu já faço, já tem mais ou menos uns 7 anos. E realmente faz muito efeito pra mim, então todo final de ano eu faço esse desafio, então pra vocês verem que eu gosto bastante. E esse desafio das 30 dias de resolver, né, de show, procrastinação, eu também já fiz. Uma vez o título era de férias a procrastinação e foi um mês que fui muito bem, por isso que eu tô repetindo e tô colocando aqui nas redes, no YouTube, porque eu acho que é válido pra gente compartilhar com outras pessoas e quem sabe ajudar também. Então é isso. Então, me acompanhe também lá no meu Instagram, Kézia Cotrim, porque lá eu posso compartilhar com vocês como é que anda a evolução dessas tarefas. Posso mostrar mais em tempo real, né? Do que só esperar até o dia 31. E aí a gente pode seguir juntinhos nesse caminho, né? Da gente tentar trabalhar um pouquinho mais essa questão da procrastinação e ter uma vida muito mais produtiva, mais bela. Por isso que eu sempre falo, né? Essa beleza da nossa vida, que ela vai muito mais que só moda, mas ela vai permear todos os aspectos da nossa vida. Então é isso. Muito obrigada. Como eu falei, me siga no meu Instagram, kézia.cotrim, pra gente ficar mais juntinhos. No mais, um beijo no coração de vocês. Muito importante, gente, se você não se inscreveu, se inscreva neste canal aqui, porque aqui a gente fala muito sobre beleza, vai falar muito sobre dia a dia, bem-estar em todos os aspectos da nossa vida. Então é isso. Até mais, até a próxima. Um beijo no coração de vocês e tchau!